Na nossa vida espiritual, precisamos de compreender onde estamos errados. Como vamos corrigir-nos se não entendermos o que está errado em nós? Se nos convertemos ao Senhor, nos voltaremos a Ele e ouviremos os seus ensinamentos. Se Jesus for o seu mestre, Ele te ensinará. Se Jesus for a sua rocha, você andará segundo a sua palavra. Se Jesus for a ressurreição e a vida para você, você andará na vida do alto, como o Filho do Deus vivo. Portanto, precisamos ouvi-lo, e ele revela de onde vêm os nossos problemas. Ele nos revela de onde vem toda a nossa aflição e o nosso sofrimento. Precisamos de entender que Jesus é a luz e somente ele revela as coisas espirituais. No capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 10, ele nos ensina. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco ou no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, vamos meditar e entender. No versículo 11, Jesus diz que o que sai da boca contamina o homem. Se nós consideramos este ensinamento, vigiaremos as nossas palavras. O que é contaminar? É nos sujar. O que nos suja? O que nos suja é a nossa palavra. Desde que entendemos isto na nossa vida espiritual, nós pensaremos muito no que vamos dizer. Vamos ouvir novamente aquele que é a nossa luz. O que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Portanto, sobre muitas coisas, quando mais falamos, mais nos sujamos. Então, precisamos ver que a vida espiritual tem uma fonte, nossa mente. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de lixo, você falará lixo. Lixo é algo que não tem nenhum valor. Se a nossa palavra for lixo, nós teremos e seremos cada vez mais sujos. Lá em Efésios diz que nossa palavra deve ser boa para edificação. Então, nossa palavra deve ser sempre para construir coisas espirituais puras, verdadeiras e eternas. Então, vamos nos corrigir, pois nos deparamos com a luz, que é Jesus.
e ele me revelou o que me suja. Quando não temos entendimento espiritual, nos preocupamos com o que os outros dizem. Quando não temos entendimento espiritual, nos preocupamos com o que ouvimos das outras pessoas e até nos ofendemos. Mas se estas pessoas falam mal, elas estão sujando a elas mesmas. E elas só terão o poder de me sujar se eu colocar a palavra dela dentro do meu coração. Pois o que ela está falando é contaminação. Assim eu aprendo a descartar a palavra dos outros, mas também aprendo a descartar a minha palavra, aquela que não é boa para edificação. Então, Jesus está nos revelando um grande ensinamento. E ele prossegue dizendo no versículo 14 que os fariseus são cegos. Mas de onde vem a cegueira? O que é a cegueira? É uma sujeira nos olhos. O que são os olhos? O coração. Os olhos é do coração, porque Jesus se refere a coisas espirituais. Lá em Efésios também diz que os olhos do nosso coração devem ser iluminados. Portanto, teremos grande dificuldade de enxergar as coisas segundo o Espírito, se nós estivermos sujos e contaminados do nosso coração. Lá em Mateus, Jesus diz que os puros de coração é que verão a Deus. Portanto, esta contaminação do nosso coração precisa de ser removida. O que é uma contaminação? É algo que veio e sujou, contaminou, tornou impuro. A nossa mente precisa de ser lavada, precisa de ser limpa. Uma mente unida à mente de Cristo. Veja que, na sequência, Jesus diz para os discípulos, que também ficaram sem compreender. E Jesus explicou assim, dizendo que o que sai da boca vem do coração, versículo 18. Isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Portanto, a nossa imaginação e os nossos pensamentos, eles podem estar contaminados e podem crescer nesta contaminação se nós não fizermos uma faxina. Havia em Jerusalém uma porta na cidade chamada Porta do Monturo. Essa porta era o lugar em que eram depositados e retirados os lixos da cidade. Nós devemos ter essa porta no nosso coração para nos mantermos limpos diante de Deus. Se lermos lá os livros de Levítico, de Números, muitas vezes fala daquilo que é puro e impuro, daquilo que é contaminado e daquilo que não é contaminado. Precisamos de um coração puro. Davi, no livro de Salmos, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, pensamento puro. Isso é um bem-estar maravilhoso. Porque assim como uma roupa imunda, suja, provoca desconforto em nosso corpo físico, um coração contaminado também provoca desconforto. E quão bom é quando tomamos aquele banho e nos limpamos de algo que está tornando a nossa vida física desconfortável. Quão maravilhoso é quando lavamos as nossas vestes. Assim, diz o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse termina dizendo que felizes aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é o sangue? É a alma, é a palavra de Jesus Cristo. Então, está essa palavra no versículo 14 do capítulo 22, bem no finzinho do ensinamento. Felizes aqueles que lavam suas vestiduras, para que eles assistam o direito da árvore da vida. Portanto,
A limpeza que fazemos no nosso coração é a limpeza que fazemos em nossa veste, pois a veste é o nosso comportamento, e o nosso comportamento depende do que nós pensamos. Então, lavamos o que pensamos. Precisamos de entender isto para que tenhamos uma vida feliz, tranquila, sossegada e alegre diante de Deus. E assim temos acesso à árvore da vida, que é o próprio Cristo como nosso alimento. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Que tenhamos um coração puro para ter comunhão com Ele, que é puro. Louvado seja Jesus. Amém.